De agno qui falso accusatur. Hoje nós vamos ler uma fábula de Ésopo. No caso aqui, o Ésopo latino. Nós sabemos que Ésopo foi um autor grego de fábulas, essas fábulas que ficaram famosas tanto na língua latina, na língua portuguesa e em diversas outras línguas, pela genialidade e a força de cada uma dessas fábulas. Hoje nós vamos ler essa fábula em latim que está no livro Sermones Romani, tá? E inscrevam-se no nosso canal do YouTube para receber mais leituras, para ficarem por dentro aí desse conteúdo que a gente produz aqui, sempre para todos que querem aprender latim e grego antigo, tá? De agno qui falso accusatur. Nós temos aqui sobre o cordeiro, né? Agnus, e eu tenho aqui a preposição de, significa sobre. De agno qui falso accusatur. Falso é o nosso advérbio, significa falsamente, né? Aquele que é, né, sobre o cordeiro que é acusado falsamente. A fábula é famosa do cordeiro e do lobo. Todos nós já em algum momento já ouvimos ou uma figura de linguagem que falava do cordeiro e do lobo, ou ouvimos a própria história traduzida em livros infantis, etc. Tá? Eu vou ler hoje essa fábula em latim e vou fazer algumas considerações e vou deixar esse texto para vocês aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Aesopus de innocenti et improbo. Então, sobre o inocente, aquele que não é capaz de machucar ninguém, né? Innocens. Nós temos aqui qui nemini, e ele dá ainda a definição, né? Ele nos dá uma definição, uma pequena definição da palavra innocens, que é esse adjetivo qui nemini nocet, que não machuca, não faz mal a ninguém. Aesopus de innocenti et improbo talem retulit fabulam. Então, esta fábula nos relembra. Agnus et lupus sitientes, que estavam com sede. Então, o cordeiro e o lobo que andavam com sede, que estavam sedentos por água. Agnus et lupus sitientes ad eundem rivum venerunt. Foram até o mesmo rio. Eundem rivum venerunt. Superior stabat lupus. O lobo estava, então lobo é lupus, né? Superior, na parte superior ou mais atrás, mais perto da fonte desse rio, estava o lobo. Superior stabat lupus longeque inferior agnus. Então, mais ao longe, mais afastado do lobo, e embaixo, na parte inferior do rio, estava o cordeirinho. Lupus ut agnum vidit. Então, o lobo vê o cordeiro. Lupus ut agnum vidit sic ait. Então, ele diz, assim diz, sic ait. Assim ele disse. Cur turbavisti mi aquam bibenti. Então ele diz, por que turvaste? Tá? Por que tu estás sujando a água que eu bebo? Cur turbavisti, por que sujaste? Tá? Cur turbavisti mi aquam bibenti. E então o cordeiro vai responder, agnus patiens. Então paciente, agnus patiens dixit. Quomodo aquam tibi turbavi? Que a te ad me decurrit. Então, como eu estou sujando a tua água se ela decorre de ti para mim? Quomodo aquam tibi turbavi? Que a te ad me decurrit. Cui lupus ante os sex menses. O lobo praticamente muda de assunto. Então, a quem o lobo, cui lupus, esse cui significa a quem, tá? Nós temos aqui esse pronome no caso dativo, cui, e significa a quem, ou seja, ao cordeiro, o lobo, cui lupus,
ante os 6 meses, inquit, malediciste me, o lobo diz. Ele diz assim, há 6 meses, tu maldisseste-me, tu espalhou, né, tu espalhaste uma mentira contra mim, tu espalhaste me difamaste, né? É isso que ele quer dizer, malediciste me, tá? E o cordeiro olhou para o lobo, né? Agnus ait. Então o cordeiro disse, Agnus ait, non maledixi tibi. Eu não disse nada contra ti. Non maledixi tibi. Nam tunc ego natus non eram. E ele diz assim, há 6 meses ou nesse tempo, nam, pois, tunc, nesse tempo, naquele tempo, ego natus non eram. Eu não era nem nascido há 6 meses atrás, diz o cordeirinho. E então, lupus dixit, o lobo disse, lupus dixit. Ergo, pater tuus, maledixit me. Então o lobo diz, então foi o teu pai quem maldisse-me, tá? Quem me difamou, ele diz assim. Et statim, e rapidamente, e de repente, et statim, insiluit in neum, e foi para cima, né, investiu contra o cordeiro, ou saiu nele, ou também podemos ter esse sentido de avançou no cordeiro, insiluit in neum, e aqui nós temos esse in eum, que é usado o caso acusativo no pronome eum, tá? Justamente para imprimir a imagem aqui, para imprimir na imagem um movimento dessa investida do lobo. Insiluit in neum, et innocenti vitam, e a vida de um inocente, et innocenti vitam eripuit. Arrancou a vida de um inocente. É isso que o lobo faz. Ele criou justificativas falsas, né? Então, primeiro disse que o cordeiro, que não era nem nascido há 6 meses, teria o difamado. E depois o pai dele tanto fazia a justificativa. E a conclusão da fábula que Ésopo escreve é: Ec in nihlos dicta est fabula. Então, esta fábula fala ou adverte sobre aqueles. Ec in nihlos dicta est fabula qui fictis causis, que por causas ou por razões mentirosas, razões, poderíamos dizer aqui, ficcionais, né? Ele diz assim, fictis causis, por razões criadas à vontade de quem as cria, qui fictis causis innocentes opprimunt. Então, que oprimem os inocentes por falsas razões, por mentiras oprimem os inocentes. Assim termina a fábula e nós já percebemos, nós sabemos essa fábula, pela força que tem, ela é sempre ensinada para as crianças. E por que não nós não começarmos aqui o estudo da língua latina, não começarmos com as crianças contando essa fábula em latim? Aqui fica então essa dica para todos vocês que estudam latim conosco, podem contar essa fábula livremente para os filhos, para os sobrinhos, enfim, para todas as crianças que tiverem um interesse em ouvir a fábula na outra língua e uma explicação ou algo do tipo. Pessoal, curtam este vídeo aqui, inscrevam-se no nosso canal, nós teremos muito mais histórias como essas e outros textos que nós contaremos e dicas também aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado!